Legal. Então, o olho fala a respeito de revelação. Lá, por exemplo, lá em Provérbios 29, o verso 18, vai falar assim: não havendo profecia ou não havendo visão, na verdade, ali a palavra é visão. Não havendo visão, o povo se corrompe. Isso aí, voltamos. O povo se desvia. Então, a palavra vai nos falar, Ariston, que se não houver visão divina, visão de Deus, o povo se corrompe. Ou, voltando para aquele primeiro texto, né, de 1 Samuel 11, sem o olho direito ou sem o olho aberto, espiritualmente falando, nós vamos perder a guerra, nós vamos perder a batalha. Nós precisamos, inclusive esses dias a Bruna, ela foi, no dia que ela gravou um último vídeo agora no canal dela, e quando ela foi gravar o vídeo, eu fiquei na intercessão, né, no sofá ali enquanto ela gravava, e aí enquanto eu orava antes da gravação, Deus me mostrava um olho fechado. Eu via um olho fechado, com a pálpebra fechada. E aí, conforme ela estava se preparando e eu estava aqui intercedendo, eu percebi assim que o olho de muitas pessoas, me veio o entendimento de que o olho de muitas pessoas ia se abrir para entender as escrituras, para entender a revelação. Então a primeira coisa, irmãos, que eu quero liberar, né, a gente tem bastante coisa para falar, mas a primeira coisa, que em nome de Jesus, agora mesmo, os seus olhos espirituais comecem a ser abertos. Eu libero uma palavra efatá. Abra-se, abra-se, abra-se. Que em nome de Jesus, o Espírito do Senhor venha sobre você. Que em nome de Jesus, o Espírito do Eterno venha sobre a sua vida. E que em nome de Jesus, os jovens tenham visões, os velhos sonhem. Em nome de Jesus. Que você, em nome de Jesus, tenha os seus olhos do coração, os seus olhos do Espírito, da mente, do entendimento abertos. Eu quero pedir que o Pai libere o Espírito da profecia sobre cada pessoa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu recebo. Amém. Amém. Vamos lá para. Eu quero ver Isaías 29. Um texto muito interessante, apóstolo. Isaías 29, o verso 10. Fala assim: pois Adonai derramou sobre vocês um espírito de letargia ou de sono profundo. Fechou os seus olhos, isto é, os profetas, e cobriu a cabeça de vocês, ou seja, os videntes. Os videntes. Esse texto, irmãos, ele mostra o seguinte, que o Senhor, por meio de um juízo, né? Isso daqui era um juízo de Deus. Uma das formas de Deus julgar aquele povo foi que Deus fechou os olhos do povo, que eram os profetas. O Senhor vendou os cabeças, que eram os videntes. A diferença entre... Porque no Podercast eu explico um pouco, né? No Podercast 17, que nós gravamos, eu e minha esposa,
eu explico um pouco a diferença, porque existem tipos diferentes de profetas. Existem profetas que são profetas proclamadores, e existem profetas que são profetas videntes. Por isso esse texto faz essa distinção aqui. Existem profetas que se movem mais na esfera visual, de sonhos, visões, né, que são os profetas videntes. Daniel era um profeta vidente, Ezequiel era um profeta vidente, Zacarias era um profeta vidente. No reino de Davi tinha Asaf, que era um vidente, Gade era um vidente. Já Natã era um profeta proclamador, né? Então, nas escrituras a gente vai descobrindo, né, essas chaves, mas como um juízo, Deus fechou os dois tipos de profetas ali. E, além disso, o povo foi colocado num sono profundo. Eu acredito que até em consequência da voz profética não estar operando, né? Porque a voz profética ali vai ativando, vai ressuscitando, né, o povo, acordando, despertando. E aquele povo entrou em um sono profundo. E se você ler Isaías 29, você vai ver que aquele povo andava sem direção. Andava como um bêbado, alguém que cambaleava. É. Então, irmãos, veja bem. Quando, por exemplo, nasce Samuel, que era um vidente, né, um profeta vidente, o profeta Samuel, quando ele nasce, ele começa a ali crescer no templo. Você vai ver lá em 1 Samuel 3, que diz assim que o Senhor falava pouco naquela época. E as visões eram raras. E aí, na sequência, fala que os olhos do sacerdote Eli começaram a se escurecer. Aí lá em 1 Samuel 4, no outro capítulo, vai falar assim que o sacerdote Eli estava sentado na cadeira dele e ele já estava sem enxergar. Os seus olhos já haviam se apagado. E foi nesse momento que a Arca da Aliança tinha sido capturada, levada embora, né? Ou seja, irmãos, aonde não há visão, se perde até a glória. Aonde há um sacerdócio que vai ficando cego, o final disso é que se perderá a glória de Deus, a presença de Deus. Eu vou deixar você comentar isso, depois a gente prossegue aqui. É forte isso, hein? É a visão, e é interessante, profeta, isso no mundo espiritual, a Bíblia está relatando isso, e até você vê no meio secular, que tudo que é feito através de uma visão, né? No meio secular, a pessoa imaginou, teve uma visão, e eu acho que o grande problema da igreja, que tem muitas igrejas, infelizmente não é julgando, mas nós estamos vendo, quem acompanha está vendo o que está acontecendo em muitos locais que perderam a visão, né? O problema é essa impressão que eu tenho, que muitos locais perderam a visão. E se perderam a visão, entrou igual esse texto que você falou, no sono, estão dormindo espiritualmente, né? Isso. Mas Deus tem levantado o profeta para ativar esse povo aí. Isso. Exatamente. Exatamente. Essa é uma das nossas funções. Despertar. Awakening, né? A palavra no inglês é o despertamento. E aí eu quero entrar numa outra parte aqui do assunto, aprofundando agora o assunto, né? Primeiro eu estava apenas introduzindo, mas agora eu quero aprofundar. Hein, A Nayara profeta? fez uma pergunta ali, boa, né? Você se aprofunda aí, já pode responder se quiser. Às vezes talvez não tenha a ver com o assunto, ou tem, não sei. Olha aí, mais um
profeta entrando aí, o profeta Emerson Martins. O Glória a profeta Emerson Deus. vai estar lá no Graças a Deus. retiro com a gente lá, se Deus quiser. Isso. Eu vou aprofundar aqui no assunto. Eu creio que na sequência, Nayara, eu respondo a pergunta, tá? Ah, mas é uma pergunta muito pertinente, muito boa. Então, olha só. Ah, o profeta Zacarias, isso em Zacarias 4, ele está tendo visões do Senhor. Ele é um profeta incrível. Eu amo. Alguns profetas eu amo muito, né? Eu amo muito o profeta Daniel. Eu amo muito o profeta Ezequiel. João, o apóstolo, ele também era um profeta. O Tiago aí, ó. Glória a Deus. Ah, e João, ele também, ele era um apóstolo do Cordeiro, né? Mas ele também era um profeta. O livro de Apocalipse, ele era um profeta vidente, cara. O João, ele era um profeta vidente. E Zacarias é um personagem, é um cara que mexe muito comigo, ele. O personagem Zacarias. E ele está tendo uma série de visões e muita interação com anjos. E você vai ver também, irmãos, muita humildade nele, muita humildade, porque quando o anjo interage com ele é muito sincero nas conversas dele com o anjo. Por exemplo, o anjo fala assim para ele: Você não sabe o que que é isso? Aí ele: Não, eu não sei o que que é isso, né? Ele é muito sincero. Isso é uma chave. É verdade. Isso, aleluia. Isso é Humildade, uma chave, irmão. né? Humildade, né? A humildade, a simplicidade. A palavra de Deus diz que o Senhor revela os seus segredos, né, aos que temem o Senhor, ou a gente poderia dizer aos simples, né? Jesus falou, né? Eu te dou graças, Pai, porque você revelou os teus mistérios aos simples. E Verdade. então a simplicidade, o temor do Senhor são chaves para você receber os segredos do reino de Deus, os mistérios do reino de Deus. Jesus falou, né? Bem-aventurados pobres de espírito, porque de vocês é o reino. Então, e também diz que Deus resiste o soberbo, né? Então, uma chave aqui. E você vai ver que Zacarias, ele era um cara assim que se movia dentro de uma humildade, de uma simplicidade nas interações que ele tinha com o Senhor e com os anjos. Por exemplo, vamos lá, Zacarias 4:4, e aí eu vou entrar no principal versículo, que é o 6. Diz assim: Perguntei então ao anjo que falava comigo: Que são essas coisas, meu senhor? Olha só, ele perguntou. Curiosidade, uma segunda coisa. Humildade e curiosidade. Você precisa ser curioso para andar no profético. Pedro, aleluia, Pedro, ele vai falar assim que os profetas antigos, eles averiguavam, eles perscrutavam as coisas para saberem em que ocasião se manifestaria o Cristo. Ou seja, eles tinham o profético acende em nós uma curiosidade. Então, imagina só, os profetas antigos, o apóstolo Pedro fala que os profetas antigos, por causa do Espírito de Cristo que estava neles, eles ficavam tentando averiguar, entender, compreender de que tempo as profecias estavam falando, de quando que Cristo se manifestaria. Isso fala de uma curiosidade, né? Não uma curiosidade segundo a mente apenas. Porque quando você tem uma curiosidade, você tem dois caminhos. Ou você vai tentar pela sua mente racional e você não vai chegar muito longe. Inclusive pela mente racional, é aí que muitos vão
entrar em heresias, vão entrar em enganos, porque estão operando segundo a mente racional, lógica. E não chegam em conclusão nenhuma, ficam em vãs discussões. Agora, quando você tem uma curiosidade genuína no seu espírito, algo que é válido, você tem que perscrutar no espírito, segundo o seu espírito, né, e segundo o espírito de Deus, que é aquele texto que a gente sempre tem citado, né, Ariston, nas nossas lives. Quem é que conhece a Deus senão o espírito de Deus? Então, por exemplo, você tem curiosidades no seu espírito, mas procure em Deus, procure revelação, discernimento. O homem espiritual discerne. Então você tem que caminhar no caminho do discernimento. A oração em línguas é uma chave para isso. Né? Então você pode ativar a sua curiosidade orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. O seu entendimento vai crescer. A sua interpretação das escrituras vai aumentar. E daqui a pouco, pá, os mistérios começam a brotar na sua mente, no seu entendimento. E aí vem como revelação. Aí não é mais assim, eu descobri porque eu estudei. Não. Você tem um testemunho interior daquela revelação. Né? Quer falar, quer comentar, Ariston? Porque não é algo que sai da mente. O homem, hoje em dia eu estava lendo um texto que falando assim do evangelho racional, né, mental, né. Eu acho que por falta dessa revelação, por falta do profético, alguns ministérios, algumas igrejas, então caminha na sabedoria do homem, na mente do homem. Mas nós temos que andar no espírito, né? E receber essa revelação no espírito. Então buscar isso. E uma das chaves, como o profeta falou, é a oração em línguas, nos ajuda muito a entrar nessa dimensão do espírito e receber revelações profundas. É o que nós temos falado no canal, incentivado o pessoal a orar em línguas para andar no espírito, não na razão da nossa mente. A nossa mente é limitada, né, profeta? Com certeza. A nossa mente é muito limitada. Então, eu vou continuar aqui o Zacarias 4. O profeta ele fala assim, né? Perguntei então ao anjo que falava comigo: que são estas coisas, meu senhor? O anjo que falava comigo indagou: você não sabe o que são? É como se o anjo ficou até surpreso, né? O que estava acontecendo aqui? Zacarias estava vendo uma menorá, que é o candelabro de 7 lâmpadas. Amém. Sim. A minha amiga Tatiana, a profeta Tati, falou que faz uso há 21 anos da oração em línguas. Glória a Deus, é Glória a poderoso. Deus. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Então Zacarias ele estava tendo uma visão da menorá e as 7 lâmpadas. E o anjo, e aí ele fala: o que, que é isso? E o anjo fala: você não sabe o que, que é isso? Tipo, pro anjo era até uma surpresa. Como assim você não sabe o que, que é isso? E aí ele disse: eu disse, não, meu senhor. Aí o anjo respondeu: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não pela força nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz Adonai Tzevaot, né? O Senhor dos exércitos. Amém. Então, olha só, irmãos, por que eu quis trazer esse versículo? Porque aqui você vai ter uma revelação a respeito dos 7 Espíritos de Deus. Porque Zacarias estava vendo a menorá, que é o castiçal de 7 braços, 7 lâmpadas, 7 tochas, que existe diante do trono de Deus. Lá em Apocalipse, quando João é arrebatado, ele vê 7 tochas. O texto vai falar que João viu 7 tochas diante do trono do Senhor, e o texto diz que são os 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos de Deus são comparados em Apocalipse com 7 olhos, que percorrem toda a terra.
E mesmo aqui em Zacarias 4, você vai ver que ele fala a respeito. No versículo 10 ele fala: E esses 7 são os olhos de Adonai que percorrem toda a terra. É a mesma linguagem. Ou seja, irmãos, os 7 Espíritos de Deus vão abrir a visão, vão abrir as 7 dimensões de visão, de revelação. Quando a Bíblia fala os 7 Espíritos de Deus, ela está falando do Espírito Santo. Mas a Bíblia revela o Espírito Santo como o Espírito sétiplo de Deus, que são como 7 tochas de fogo. Então, irmãos, diante do trono de Deus existem 7 chamas de fogo. 7 chamas do Espírito, que são 7 dimensões do mesmo Espírito. Mas são 7 dimensões. E quando você recebe essas porções do Espírito, a sua visão espiritual vai sendo aberta. Tá dando para entender, pessoal? Estão entendendo aí? Quem está entendendo digita amém. Mas estou entendendo. 7 Espíritos de Deus, 7 tochas. Aí Que quem são recebe 7 abre a olhos. visão. 7 olhos. São 7 olhos. Isaías 11 vai falar. Então eu vou até citar os 7 Espíritos de Deus. O Espírito do Senhor, que seria como se fosse a base central. O Espírito do Senhor. Esse aparece de uma forma única ali, o Espírito do Senhor. Aí os outros vêm em pares, como se fossem os braços do candelabro. Então, o Espírito do Senhor é a base central. Aí depois você vai ver o Espírito de sabedoria e revelação. O Espírito de conselho e de fortaleza. E o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. São 7 Espíritos. Isaías 11, acho que versículo 1 ou versículo 2 ali ele cita. E Jesus, ele era cheio dos 7 Espíritos de Deus. Ou seja, ele tinha a visão perfeita. Ele tinha a visão completa. Ok? E aí no final dessa live, Ariston, o que eu tenho no meu coração é de orar pelos 7 Espíritos de Deus. Pela liberação, o derramamento, né, dos 7 Espíritos de Deus, dessa porção, para abrir, ampliar as dimensões, né, de revelação, de visão. É interessante que o arco-íris ele manifesta 7 cores essenciais, né? Também é como se fosse assim a luz, tudo provém de uma luz só, é a mesma luz. Mas aquela luz, quando ela entra em contato ali com as gotículas, né, do ar, tem um mistério ali que aquela luz ela se fragmenta, né, em 7 manifestações distintas da mesma luz. E cada cor fala. Isso aí, a Bruna botou até o arco-íris ali. Glória a Deus. Cada cor, ou cada uma dessas dimensões do Espírito, fala de algo distinto. Quando me mostrou uma dimensão Profeta da cor. Renato. Profeta. Travou? Parece que falhou um pouquinho para mim. Não sei se para os irmãos aí, mas pode continuar. Glória a Deus. Tá dando para ouvir? Agora tô. É que parece que deu uma falhadinha para mim, né? Mas não sei, talvez para os irmãos. Travou um pouco, o pessoal falou. Agora pode continuar. Quando eu estava em oração aqui antes da live, agora há pouco, o Senhor me mostrou uma dimensão violeta. Violeta? Da cor violeta.
Ah, E qual é o e, significado? e aí eu creio que o significado é o seguinte, porque o violeta, eu vi o violeta assim aqui na sala, eu vi o violeta assim, uns fragmentos do violeta. E o violeta, ele preste atenção, irmãos. Isso é algo que Deus quer entregar para vocês. O que que é isso? O violeta, ele é como se ele é a cor, podemos dizer assim, ele é a cor mais próxima do invisível. É por isso que o violeta tem aquele raio que se chama ultravioleta. O raio ultravioleta você não enxerga. Os teus olhos não enxergam. O olho humano não alcança o raio ultravioleta, porque é uma frequência do violeta muito intensa, né? Então ele não alcança. Mas a fronteira do invisível com o visível é o violeta. Então, quando eu vi esses fragmentos do violeta, eu creio que o Senhor está entregando a percepção do invisível para nós. Entendeu? Para os nossos olhos é uma sensibilidade. O violeta fala de uma sensibilidade, de uma percepção, ah, de uma. Até no meu. Eu permaneço na live? Profeta, profeta de Deus, está oscilando a internet. O profeta foi arrebatado, será o profeta Renato? Está sendo muito importante esse sino, mas está travando a internet, está oscilando, né? Infelizmente, eu acho que é um problema na minha internet, eu tenho que tentar resolver isso. Profeta de Deus, quem está vendo? Eu acho que o problema na minha internet, eu tentei fazer no Instagram, porque no YouTube trava. Profeta Renato, quem está vendo eu, quem está. Senhor, abençoa, Deus. O pessoal tá. Não, o YouTube tá travando também. O YouTube tá travando também. Só tá o Senhor. Ele vai voltar. Agora tô até te vendo. Ó, oh, Glória! A visão aí, ó, Aris. Tá? A visão abriu. Eu tava na live e não tava nem vendo. Eu acho que nessas 2 semanas, uma semana, eu acho que alguma coisa na minha internet. Que antes eu fazia live normal e no YouTube ou no Instagram. E eu já até reclamei lá no sistema. E eles falam, não, tá normal, né? Aquele negócio tá normal para eles, né? Mas eu tô vendo que tá diferente mesmo. Eu vou ter que arrumar isso. Quem sabe foi porque eu saí da tela da live e fui aqui no meu próprio celular, eu fui olhar o e-book, né, para ler. Não sei se deu para mim ler alguma coisa ou travou antes. Você começou a ler, eu acho que travou. Aí travou, né? É. Ah, mas vamos lá então. Então o violeta, ele fala de sensibilidade, ele fala do sutil, né? Uma sutileza, é uma sensibilidade espiritual. A Pode, Tatiana falou
falou que travou? Não, Não? acho que ela está falando do que. Aqui vai Já. ter um delay, né? Tem um delay. Ok. Ah, então, irmãos, eu creio assim que o Senhor está vindo para trazer essa sensibilidade espiritual, né? Para perceber um aumento na percepção do mundo invisível, né? Do mundo espiritual. Amém? Amém. Ok. Ah, os sete espíritos, né? Os sete espíritos de Deus. No meu coração tá de orar, né? Amém. De orar por esse liberar, por esse derramar dos sete espíritos do Senhor. Porque nós precisamos, nesse tempo, esse é um tempo profético, esse é um tempo que o Senhor está levantando profetas, pessoas proféticas. Não sei se o Aris, agora travou o Ariston para mim. Não, tá travado eu? Eu Para mim tá tinha normal. travado, mas voltou. Eu vou responder até a pergunta da. Responda. Aí, como tá meio ruim, talvez não vai dar para passar todo o ensinamento, mas fazer uma pergunta. Você vem para participar do de avião, vai vir como? Vai vir como? Vai vir pro retiro com de carro ou de avião? Eu creio que eu vou de ônibus. Eu creio que eu chego no dia 9, né, de ônibus. E aí, acho que no dia 13, por ali, eu retorno. Eu acredito que no dia 13, acho que na segunda-feira eu volto. A live do Ares não permite. Amém. Glória a Deus. Eu vou responder a pergunta da Nayara. Até antes de nós orarmos, se alguém tiver mais alguma pergunta, você pode colocar aí, né? Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, ou você pode colocar ali as perguntas. A gente tem um tempinho, né, de responder perguntas antes da oração. Então, a pergunta da Nayara, né? Ela perguntou qual que é a diferença do ofício do profeta e o ministério profético, né? Ah, existem. ah, eu sempre separo em quatro camadas, né? Quatro dimensões aqui, que é o seguinte. Primeira camada é todos podem profetizar, né? A palavra vai ensinar que todos podem profetizar. Ah, todos, na verdade, devem profetizar, né? Amém. Porque profetizar é você revelar os desígnios do Senhor, é você comunicar a palavra de Deus. Então é muito bom que todos profetizem. Inclusive, Paulo fala sobre isso, né? Se na igreja entrar um incrédulo e todos profetizarem, os segredos do coração dessa pessoa serão revelados e ele se prostrará ao Senhor e adorará a Deus, dizendo: Deus está no meio de vocês. Então a profecia, ela traz um testemunho a respeito de Deus, da realidade de Deus. Ela traz uma convicção muito profunda. Eu até quero fazer um parênteses aqui, que eu creio que essa é uma das melhores formas de evangelismo. Quando você se move em revelação. Por exemplo, a interpretação de sonhos. Interpretação de sonhos pode ser uma chave para evangelismo. Por quê? Porque quando você interpreta o sonho de uma pessoa,
É como se você ultrapassasse todas as barreiras religiosas. Você ultrapassa qualquer filtro que a pessoa possa ter. Por quê? Porque ela sonhou, ela teve um sonho. E se de fato você interpretar aquele sonho, se Deus te der a interpretação daquele sonho, vai haver uma testificação no interior dessa pessoa de que aquilo é verdade, o que você está falando. E ela vai pensar com ela: Deus falou comigo, diretamente comigo. Deus existe, Deus é real, Deus se preocupa comigo, né? Então a interpretação de sonhos, irmãos, pode ser uma chave para a pessoa se abrir para o evangelho, né? Do Senhor Jesus. Agora vamos lá. Todos então podem e devem profetizar. Agora, a segunda etapa, o dom de profecia. O dom de profecia já é uma segunda etapa, porque mesmo que todos profetizem, nem todos têm o dom de profecia. Porque quem tem o dom de profecia, essa pessoa ela já tem uma frequência, né? A palavra do Senhor vem a ela com uma frequência, ela recebe revelações, informações de Deus com certa frequência. E esse dom pode ser buscado por todos, né? Por todos. Paulo fala: busquem principalmente o dom de profetizar. Agora, ministério profético é a terceira etapa. Porque quando você tem um ministério, é um pouco mais forte, é um pouco mais sólido. O ministério envolve mais de um dom. A Bruna enviou uma pergunta, né, que muitas pessoas têm dúvida. Posso ter uma visão através de uma imagem mental? Eu já vou responder. Legal, é isso aí, pessoal. Podem mandar as perguntas, tá? As dúvidas. Olha só, porque um ministério já é um pouco mais, é uma coisa mais sólida. Geralmente o ministério envolve mais de um dom, né? Envolve vários dons, envolve uma unção específica, né? Para você carregar para você dizer que você tem um ministério profético, é uma coisa um pouco mais sólida, mais robusta. E aqui já começa uma responsabilidade muito maior, né? Muitos acham que é brincadeira, né? Assim, vamos dizer, ter um ministério profético, né? Mas quem tem um ministério profético, mesmo, ou seja, passou da etapa de só profetizar, ou passou da etapa de só ter um dom profético, mas chegou a ser constituído num ministério profético, essa pessoa vai ter muita oposição, vai ter muita oposição no mundo espiritual. Ela vai ter um nível de batalha no mundo espiritual muito grande e já é um atributo, né? Já é uma responsabilidade, ela vai responder, né, diante do Senhor por esse ministério. Mas a quarta etapa é o ofício. O ofício já é quando o Senhor... isso é o Senhor quem estabelece. O ofício, irmãos, não é você quem escolhe. Porque é o Senhor quem designa uns para apóstolos, outros para profetas, né? Outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então, o ofício, ele já é algo que o Senhor estabelece, o Senhor escolhe, e o ofício já tem a ver com uma esfera de governo, porque os ofícios são dados ao corpo de Cristo para a liderança do corpo de Cristo, né? Para liderar o corpo de Cristo. Então, os 5 ministérios, qualquer um deles, né? Seja o pastor, o mestre, o evangelista, o apóstolo, tal, seja qual for o ministério, esses ministérios, eles já são para a liderança do corpo de Cristo, né? Então,
Geralmente existe toda uma preparação, um período de preparação maior para você ser constituído pelo Senhor dentro de um dos ofícios, né? E então é um período de preparação maior e vai haver um crescente reconhecimento do corpo de Cristo, né? A respeito do seu dom, do seu ofício, né? Pastor Ariston, por exemplo. Posso falar de você, né, Ariston, um pouquinho? Pode. O pastor Ariston, por exemplo, eu sei que ele foi ordenado, né, reconhecido dentro de um dom de pastor, né, no passado, há muitos anos, né, acho que aí quem sabe uns 30 anos. 96. 96. Quase Muitos 30 anos. anos. Quase 30 anos. 28, né? Então, o Ariston recebeu o dom ministerial de pastor, foi reconhecido, né, e ele passou então a servir o corpo de Cristo dentro desse dom. Porém, recentemente, até quando a gente foi lá no Podercast, né, eu olhava, antes até eu me vinha na boca apóstolo, né, apóstolo. E o Senhor me trazia a palavra apóstolo quando eu ia conversar com o Ariston, né? E eu até comentei daí com a Bruna, né? Antes de ir pro Podercast, a gente estava orando e eu comentei com ela. Deus está trazendo o apostólico sobre a vida do Ariston, né? Deus está liberando o ministério apostólico. Não só mas o ministério apostólico, mas está o levantando como um apóstolo, né? Com uma autoridade apostólica. Agora, ele perdeu o ofício de pastor? Não. Está lá. Mas o Senhor também pode fazer isso. Ele acrescenta, né? Ele agrega algo. E foi isso que aconteceu com o Ariston. E aí até no dia que a gente encontrou, né, no estúdio, a gente orou com ele, assim, concordando, né, só com o Senhor. E até, Ariston, quando eu tenho olhado algumas fotos suas, eu percebo o apostólico se manifestando cada vez mais forte sobre a sua vida. Eu percebo Amém. que está sendo ativado, está operando cada vez mais forte, né, o ofício de apóstolo na sua vida. Até achei importante deixar registrado aqui para os irmãos essa percepção a seu respeito, né? Amém. Uma benção. Joia, vamos lá. Eu não quero me estender muito, eu quero orar, mas a Bruna comentou uma pergunta, né? Sim, irmãos, imagens mentais. Isso é muito comum, o Senhor se comunicar por meio das imagens mentais. Isso a gente pode chamar de visões, visão fechada, né, ou visão interna. Você pode ter dois tipos de visões, né? Há outras também, né? Mas eu vou destacar dois tipos aqui essenciais, que são as visões fechadas. Elas vêm no seu interior. E existem as visões abertas. Essas você vê fora, né? Fora do corpo. A visão interior, quando você está começando, né, nesse mistério de visões, você pode achar que é da sua cabeça, né? Eu estou vendo ali um cavalo correndo. Poxa, será que não é imaginação? Mas com o tempo você vai aprender a discernir, a separar o que é a imaginação natural e o que é a revelação. É diferente. Geralmente a revelação, ela te surpreende. Você está orando e aquela imagem ela te surpreende. Ela como se ela aparece, às vezes até fora de contexto. E quando ela aparece, há um testemunho interior, como se confirmando, é uma paz que você sente. Não, é Deus que está falando, é Deus que está mostrando isso. Só que você só vai amadurecer mesmo nisso com clareza quando você praticar. Quando você praticar, porque você pode errar. Mas você praticando, você vai ver que tem a ver, que faz sentido. Então é na prática.
Porque daí você vai relatar uma visão e a pessoa vai falar: meu Deus, é isso que eu estou vivendo, é isso que eu estou passando, faz muito sentido. E aí com isso você vai ganhando confiança, né? Vamos Amém. ver aqui, alguém mandou aqui. A Maria escreveu: já tive uma visão de olhos fechados com duas imagens. Isso aí, glória a Deus. Que o Senhor Glória a acrescente, Deus. Maria, em nome de Jesus, mais e mais visões. Outro dia aconteceu comigo comigo, ela se viu, né, acho. Ela se viu morta e achou que estava doida da cabeça. Comentei com o meu esposo. Então, isso daí é um bom alerta, né? É um bom alerta. Você deve estar atenta, né, a essa visão, orar sobre isso, né? Procurar entender o que o Senhor está mostrando, né? Nisso. Isso aí. Glória a Deus. Tá, Keila, você viu, é uma visão séria, né? Uma visão séria. Então você deve orar para entender o que o Senhor está querendo comunicar, né? Com você nisso daí. Mas que em nome de Jesus, o Senhor libere a vida dele, te dê graça em todas as áreas, em nome de Jesus. Isso. Consigo ter mais. Amém. Creio que podemos orar, apóstolo. Pode orar. Vamos, ele vai orar liberando essa unção do sete Espírito de Deus. E no nome do Senhor Jesus você seja ativado para ter visões, revelações. Paulo ora, né, apóstolo, lá para a igreja de Efésios, pedindo que a igreja fosse cheia do espírito de sabedoria e de revelação, que eu acho que tem a ver com ter esse espírito de revelação, que aí vem visões, vem sonhos, e ele ora para a igreja de Efésios, não acho que só para a igreja de Efésios, é um modelo para nós estar orando, que a igreja possa receber esse espírito de sabedoria e de revelação. Você falou do sete, ele ora especificamente dois ali, né? Exatamente, exatamente. Eu quero orar pelos sete Espíritos de Deus. Irmãos, essa é uma unção que o Senhor me deu. O Senhor me deu essa unção ah, já faz alguns anos que eu sei que está sobre mim. Né? Não é para minha vanglória, né? Tudo é para a glória, para a honra do Senhor. Mas eu sei que eu carrego os sete Espíritos de Deus. Né? Em alguns lugares que eu vou, o Senhor fala para eu liberar e é como se é para repousar. É como se o Senhor quer com que os sete Espíritos de Deus repousem sobre o ambiente de uma, vamos dizer, às vezes é uma igreja local. Então, às vezes Deus me envia numa igreja local e Ele quer que eu libere. E aí é como se os sete Espíritos eles vão repousar sobre aquele ministério, aquela igreja. E vai muito além do dia que eu fui lá. Às vezes eu fui, ministrei, mas depois que eu saí de lá, os sete Espíritos de Deus vão continuar operando naquela igreja. E aí o que acontece? Existe um acréscimo na revelação sobre aquela igreja. Existe um acréscimo dos dons, da operação dos dons naquela igreja. Por quê? Porque o Espírito foi liberado, né? Os sete Espíritos de Deus foi liberado. Glória a Deus. A Tatiana falando que foi ativada, né? Nos sete Espíritos de Deus em 2010. Glória a Deus. Eu estou procurando um texto aqui. Glória a Deus. Então se prepara aí, irmão, para receber essa unção aí. Isso. Glória a Deus. Vamos lá então, vamos orar. Se prepare para os teus olhos espirituais serem abertos, em nome de Jesus. Entenda algo, irmãos. Todos têm olhos espirituais. Todos têm ouvidos espirituais. Assim quando o Senhor, ele formou o seu corpo físico, ele te deu dois olhos, ele te deu dois ouvidos. O Senhor te fez uma boca em você, no seu corpo físico.
Então, quando o Senhor te criou, quando Ele formou o seu corpo espiritual, Ele criou ouvidos espirituais, Ele criou olhos espirituais. Então, você tem olhos espirituais e você tem ouvidos espirituais. A grande questão é que em muitas pessoas os ouvidos estão fechados. O Senhor fala, mas você não ouve. O Senhor mostra, mas você não vê. Por isso que Jesus falou, né? A quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu falo isso também para vocês, irmãos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Jeremias 23, o profeta, o Senhor fala assim: quem esteve no conselho do Senhor para ver e ouvir a sua palavra? Então a palavra de Deus, ela pode ser vista e ouvida. Você pode ver a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, comece a receber agora mesmo. Eu sinto de começar pela audição, por algum motivo. Não, é um mistério, mas eu sinto de falar para os ouvidos. Ouvidos, ouçam. Ouvidos, ouçam. Ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Ó filho do homem, levanta-se e falarei contigo. Muitos aqui estão tendo os teus ouvidos ativados. Eu vejo o chamado de Ezequiel. Alguns de vocês estão sendo ativados como atalaias. Atalaias de Deus. O Senhor falou para Ezequiel: quando escolherem alguém dentre o povo para colocarem na muralha como sentinela, essa pessoa deve ouvir e anunciar, né? Ela deve ouvir a minha palavra e anunciar. O Senhor está aumentando o exército de atalaias. Intercessores nos muros, nas brechas. O Senhor quer te levantar como um atalaia na sua casa, na sua família, na sua cidade, no seu bairro. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Continue orando, irmão. Continue orando. Enquanto eu estou orando, eu sinto os meus ouvidos. Então, por isso eu ainda estou nos ouvidos, porque eu sinto os meus ouvidos. Abra, Senhor. Tira a sujeira dos ouvidos. Em nome de Jesus, Pai, tira a sujeira dos ouvidos. Tira os tampões, as tampas dos ouvidos dos teus filhos, Pai. Abra, abra, em nome de Jesus. Abra-se os seus ouvidos, em nome de Jesus. Pai, eu peço que os teus anjos sejam enviados para ministrarem os ouvidos espirituais dos teus filhos. Eu oro que os ouvidos sejam ungidos para ouvirem a sua voz. Que toda palavra contrária, que toda palavra que não vem de Deus, que essas pessoas escutaram, que perca o efeito, que haja um filtro, que seja retirado da mente palavras que não procedem de Deus. E que eles possam discernir a sua voz. Discernir a sua palavra, discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Aumenta, Pai, aumenta a capacidade, em nome de Jesus, Pai, aumenta a capacidade de audição.
Siribrana, Siribrana, Xereman, Brocossoro, Brocossoro, Bocotô. O Senhor está afiando a espada. Agora eu entendi. É porque o olho direito, né? Nós começamos a falar do olho direito, porque com o olho direito você enxerga para usar a espada. Então agora o Senhor está afiando a sua espada primeiro. O Senhor está afiando a sua espada. A sua audição para usar a espada da palavra de Deus. O Senhor está afiando a sua espada primeiro. Em nome de Jesus, Pai. Alinha as espadas espirituais do teu povo. Toda espada torta, toda espada desalinhada, toda espada sem corte, comece agora a trazer o corte, a agudez das espadas de Deus. Shiraman Kandasandaramanda Sheremandarabasu Rakatayara. Isso, alguns me ajudem em oração sobre isso. O Senhor está entregando espadas. Anjos de Deus estão entregando espadas nas mãos de alguns filhos. Receba profeticamente pela fé as espadas. Receba na sua mão a espada. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Receba na sua armadura, em nome de Jesus, as espadas de Deus. Pai, libera as espadas. Mais afiada do que a espada de 2 gumes é a palavra do Senhor, que corta até a alma e espírito, medulas e ossos, discernindo as intenções do coração. Ai, aleluia. Agora receba em nome de Jesus a visão espiritual. Em nome de Jesus, Pai. Dentro, Deus, dessa unção que o Senhor me deu, pela sua graça, eu quero que essa unção agora comece a operar sobre a vida dos irmãos que escutam, de maneira que eles sejam ativados nas visões, na visão espiritual, na visão profética. E abra o olho espiritual, abra os olhos espirituais pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. Eu quero cancelar também todo olho que foi aberto por outra fonte. Todas as visões malignas que, quem sabe, algumas pessoas tenham desde a infância. Que o Senhor feche. Que o Senhor feche. Que o Senhor feche o acesso do maligno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que o Senhor abra a visão de Deus. Que o Senhor abra a visão espiritual de Deus. As visões do Espírito Santo sejam abertas sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus. Pai, derrame os 7 Espíritos de Deus. Aonde eles estiverem agora, Pai, que repouse sobre eles as tochas, as colunas de fogo. Senhor, em nome de Jesus, abra abra a sua visão. Abra os teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Derrame o seu espírito, Pai. Obrigado. Xaramandarabassere, mandarabaxere, mandarabaçu. Ramandarabadai. Arrebatamentos. Pai, visões abertas, visões fechadas. Palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, discernimento de espíritos e a profecia. Que sejam ativados os teus filhos, Pai. Que sejam ativados também por meio dessa escola que o pastor Ariston está para começar, de ativação profética. Que muitos sejam ativados durante essa escola, Pai. Eu peço que os 7 Espíritos de Deus operem no decorrer dessa escola, Pai. Capacitando
capacitando os filhos e as filhas de Deus para andarem na revelação. Em nome de Jesus, amém. 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 Aleluia. Chorarabacanta. Glória a Deus. Quem recebe, digita amém aí. Profeta Renato, glória a Deus. Aleluia. Glória. Quem recebe, digita amém. Glória a Deus. Profeta, falamos um pouco de visão. Vamos ver se consegue fazer um podcast com uma estrutura boa para falar sobre sonhos, sobre visões. Isso que eu ia perguntar, Ariston, para o pessoal, quem sentiu algo, né? A Tatiana falou ali, senti meu ventre. Exatamente, enquanto eu orava, eu sentia algo na região como se fosse no ventre, né? Exatamente. Isso é porque o espírito está nessa região. Essa é a região, né, do âmago do nosso espírito. Então, mais alguém sentiu algo? Podem compartilhar, pessoal. Teve alguma visão? Sentiu algum toque de anjo? A profeta Bruna sentiu ventania do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Um vento aqui. Glória a Deus. Então, quem sentiu, vai escrevendo. Qual o Instagram do profeta? Renato, fala aí o seu arroba aí. E quem sentiu, vai escrevendo. Seu arroba é arroba Renato. Pois ali, ó, esse aqui. Olha lá, Renato underline, né? Underline Pastene. É isso. A Tatiana, é essa foto que eu tô com a minha esposa ali. Esse é o meu, Renato underline Pastene. A Tatiana falou, meu corpo está em chamas. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E se prepare, irmãos, que na outra live que nós fizemos sobre sonho profético, muita gente teve sonhos, teve visões. Foi uma ativação, né? E que ele também orou no final, ele ensinou. E com certeza você recebeu essa ativação. Alguns já sentiram agora, já tiveram visões agora, e outros pode ser quando for dormir ou amanhã. Algo vai se abrir para a sua vida espiritual em nome de Jesus. E me vem, apóstolo Ariston, essa figura do escudo mesmo com a espada. Então agora o Senhor está abrindo a visão. Então agora você vai ter um foco, uma direção. Você vai saber o que fazer, mas você precisa fazer. Então você agora, a espada afiada, a visão aberta, agora você vai guerrear com precisão. Você vai acertar o alvo. Tá? É isso que eu sinto o Senhor alinhando. Fique atento, irmãos, a isso. Porque agora quem sabe você vai ter um entendimento que você não tinha antes de como vencer o inimigo, de como guerrear. Amém? Amém. Glória a Deus. O profeta Renato, eu não sei se ainda está disponível, mas ele tem um e-book sobre visões e sonhos, que é gratuito esse daí. Então, quem quiser esse e-book de visões e sonhos proféticos, entra no Instagram dele e manda uma mensagem no direct, falando, ó, eu quero o e-book, que aí ele entra conversando aí, pedindo, que ele tem esse e-book muito bom, muito abençoado. Isso aí. E eu tenho também um livro escrito, mas aí vocês vão ter que aguardar, porque eu preciso fazer o lançamento da segunda edição dele, que se chama O Vidente, né? O livro O Vidente. Aí nesse livro eu aprofundo mais sobre o ofício do profeta vidente. Mas aí eu não posso nem dar o prazo para vocês. Pode ser que demore 6 meses, pode ser que demore 8 meses, eu não sei. Mas eu preciso lançar a nova edição. Mas aí eu vou comunicar depois nas minhas mídias, né? Quando sair o livro. Amém. Alguns irmãos estão falando, eu quero. Glória a Deus. O profeta Renato foi uma bênção, mesmo ainda a internet querendo atrapalhar, mas ó que a irmã falou, é Tatiana, né? Ele diz, todas as obras do Renato Pastene são poderosas. Ô, glória. Glória a Deus. Que bênção, glória a Deus. Casal do avivamento, profeta Renato e profetisa Bruna. Glória. Isso aí. Avivamento para Curitiba. Ela tá aqui do meu lado aqui. Glória a Deus, é unção dobrada. Então, profeta, e falar para você
que é de Ribeirão ou de outra cidade que tiver condições de estar vindo, o profeta Renato vai estar tendo uma escola falando sobre sonhos, sobre visões, no retiro até transbordar, sexta, sábado e domingo, dia 9, 10 e 11 de agosto. Então você pode participar, vai estar o profeta Renato, o apóstolo e profeta Diego Maurício, o profeta Emerson, que está aqui na live, o pastor Fabrício, lá de Brasília, eu vou estar lá também. Então vai ser algo muito gostoso, que nós vamos estar 3 dias para mergulhar em Deus, né? Mergulhar no Espírito, e com certeza eu creio que vai ser 3 dias especial. Então quem quiser, é só entrar em contato comigo que eu passo o contato do apóstolo Diego Maurício, ou se você já conhece ele, já pode entrar diretamente em contato com ele, com o apóstolo Diego Maurício. Amém, profeta Muitas visões Emerson. abertas hoje. Glória a Deus, profeta Emerson. Glória a Nós Deus. também. Amém. Profeta, se você quiser dar uma palavra final, nós encerrar nossa live, mas foi uma bênção, eu agradeço mais uma vez a sua disposição, estar fazendo com a live conosco aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Não, só tenho a agradecer, né, por esse tempo, cada irmão que participou. Para nós aqui foi uma alegria poder cooperar, né, colaborar com o que o Senhor está fazendo no corpo dele. Ó, Amém. Olha lá, São Luís. vai lá para São Luís. Eu tenho uma tia que mora em São Luís aí. Lugar bom. Cabo Frio, Cabo a Frio, glória. Cabo Frio eu já tive lá. Deus vai E, espalhar. e olha só como que é o mistério, né, das visões. Porque eu não conhecia Cabo Frio e Deus me mostrava em visão uma areia bem branquinha. Bem branquinha. Eu me vi andando numas areias bem branquinha, bem clarinha assim, né? E aí o Senhor me levou para Cabo Frio um período ali. Eu tive com a Tati, com o marido dela, o Márcio, né? E aí eu cheguei lá, a areia das praias de Cabo Frio é branquinha, branquinha. E a Tatiana até me falou: eles vêm até roubar essa areia aqui da praia, porque ela é a melhor areia para fazer vidro. De tão, né, era diferente. Então o Senhor já me tinha mostrado na visão, né, Tatiana? Glória. É tremendo, tremendo. Irmãos, o profeta está aí para todos, como o profeta falou. É só buscar, você receber a unção. Então, está sensível, olhos e ouvidos abertos em nome de Jesus. Então, profeta, obrigado. Obrigado a todos que estavam aqui ao vivo, aqueles que vão assistir depois. Compartilhem aí para aqueles irmãos que precisam ouvir essa mensagem em nome de Jesus. Então, profeta, agora volta com a Bruna. Tem que ir lá com a Bruna, que a Bruna não foi lá. Levar a Bruna para passear. Lá para passear. Volta com a Bruna. Profeta, obrigado. Então, obrigado a você, pastor. Obrigadão, pessoal. Até mais. Até a próxima live, se Deus quiser. Até mais, cada um.